O convidado de hoje do Café com a Polícia é o Rafael Bárcia, delegado da Polícia Civil do Rio de Janeiro e comentarista de segurança pública do SBT. Tem muita história massa para contar de investigação e de prisão, você não pode perder. Serve seu café e curte esse papo que tá legal demais. Fala galera, seja bem-vindo a mais um Café com a Polícia. Hoje vamos trocar uma ideia com o delegado Rafael Bárcia e ele tem muita história massa para contar. Mas antes disso, você que deseja entrar para a polícia um dia sabe que vai ter que fazer um concurso público concorrido, não sabe como começar a estudar ou já começou e está totalmente perdido. Você precisa de um guia para concurso. Então você precisa conhecer o método Seja Aprovado clicando no link na descrição do vídeo. O método Seja Aprovado é um guia prático para concurso. Em pouco tempo você vai aprender como estudar, o que estudar, como estudar e quando estudar, organizar o seu estudo e saber o que fazer até o dia da sua aprovação. Então, vai no link na descrição do vídeo e adquira já o método Seja Aprovado, beleza? Agora vamos conversar aqui com o delegado Rafael Bárcia. Seja bem-vindo ao Café com a Polícia, meu irmão. Obrigado pela presença aqui. Prazer é todo meu, cara. Muito bacana estar aqui. Já está acostumado a falar em frente das câmeras, já trabalha no SBT... Toda segunda-feira SBT Rio, para quem não conhece, comentarista de segurança lá. Como é que é esse trabalho lá? É um trabalho bem bacana, cara, que eu tenho um orgulho, né? Na verdade, estou há 4 anos lá, eu e mais 3 colegas, e assim, a grande motivação, né, de estar lá no SBT é justamente a gente apresentar o outro lado da história, né? É um programa que comenta notícias policiais, né? A essência do programa é esse. Então você tá lá podendo mostrar um outro lado, né? Podendo contar uma versão diferente da história, né? Então isso é muito importante, né? Isso faz com que a polícia seja mais compreendida pela sociedade, né? E o feedback da sociedade é positivo demais, cara, né? O SBT tem esse feedback, as pessoas gostam muito da participação ali, nossa, elas passam a compreender a notícia de um outro ponto de vista. Então é um trabalho que eu tenho muito orgulho, cara, porque aproxima realmente a polícia da sociedade, né, nos torna assim, mais, né, nossas ações são mais compreendidas, né, eu acho isso um trabalho fundamental. É um trabalho, eu diria também, sensível, né, porque eu já tenho histórico de policiais aqui no Rio que foram comentar, né, segurança, não só no Rio, acho que no Brasil todo, né, foram comentar a segurança pública. E às vezes até os próprios colegas às vezes não gostam e tal. Você sente isso ou sente uma aceitação boa? Olha, hoje eu sinto uma aceitação boa. Agora o programa é ao vivo, né? Eu sei da notícia junto com o público. Junto com o público, não tem pauta, né? Não tem pauta, né? Eu vejo a notícia na tela lá e comento. E não sei, eu acho que o segredo é você ser o mais espontâneo possível, né, cara? É você colocar o que você realmente pensa, o que você realmente vive, né? A experiência que a gente tem na polícia, né? Sem querer carregar em tinta, sem querer, né? Eu acho que quem erra, às vezes, quem tenta ali extrapolar ou querer passar uma realidade que não existe, né? Mas eu acho que o grande segredo é isso, é a gente ser o mais espontâneo possível ali e colocar o lado que a gente vive todos os dias, né? Isso é que a população muitas vezes quer ouvir, cara. E o feedback, como eu disse, é muito positivo, cara. As pessoas gostam muito, né? Quando me veem na rua, né? Quem assiste o programa, pô, o carinho é muito legal da população, muito bacana, cara. Eu tenho uma alegria muito grande de fazer esse trabalho. Eu considero um trabalho institucional, cara. De verdade. Com certeza. É a voz da Polícia Civil ali, através de você, claro. Sim, como são os podcasts, né, cara? Eu acho que o podcast cumpre essa função também, né? A gente estava conversando antes aqui, antes da internet, né? Da internet se popularizar, né? A polícia não tinha voz, né? Normalmente a polícia apanhava, né? Quem dava as opiniões sobre a atividade policial eram pessoas que não tinham nada a ver com a atividade policial. Normalmente eram críticas muitas vezes injustas, né? E a polícia muitas vezes não tinha nem como externar o seu lado da história. Você vai botar a gente para dar opinião que não sabe como funciona o trabalho da polícia, uma operação, a parte técnica. Sim. Até a parte, às vezes, de pessoal, não sabe
Nunca, como é que é a estrutura? Claro, né? é como eu entrar agora aqui e comentar sobre medicina, sobre física, sobre... Né? E é engraçado que as pessoas se sentem aptas a isso, né? Muita gente se coloca como especialista em segurança sem nunca ter trabalhado com isso e se sentem no direito de fazer críticas, às vezes até pesadas, né? Muitas vezes sem entender nada do que está falando. E acho que a internet trouxe essa possibilidade, né? Por isso que o sucesso de podcast policial, acho que é um dos ramos do podcast que mais teve sucesso. Eu acho que é em razão disso. E quem assiste não é só policial, não. Muitas pessoas que não são policiais assistem porque gostam de ver esse outro lado, né? Porque começam a entender ali, muitas vezes, um pouquinho da atividade policial, o porquê das coisas. Bem legal. A minoria é policial. Eu fiz uma pesquisa no meu canal um dia para descobrir meu público, né? Sim. Fiz uma enquete lá no YouTube, perguntando quem era a pessoa, né? No caso, aí deu quase 12 mil votos, ou 12 mil votos. Aí metade não era policial, queria ser policial um dia. Uns 40 e poucos por cento não era policial e também não desejava ser policial, só gostava do conteúdo. E aí, sei lá, perto de 5% era policial ou já tinha passado no concurso e estava esperando ser chamado. Então, a maioria é a população mesmo que gosta. É a população mesmo que gosta, né, cara? Então, a gente... E eu acho que nós, policiais, cara, sempre tivemos uma percepção diferente disso, né? Justamente porque o que a mídia tradicional, né, sempre colocava pra gente era o contrário, né? Ninguém gosta da polícia, não é isso? Muito policial se ressente disso. Pô, ninguém gosta da gente, só quem gosta da gente é... E na verdade não é isso, cara. Na verdade não é isso. Eu acho que... por isso que é importante, né, esse trabalho que aproxima o policial da sociedade, porque nós passamos a ser mais compreendidos pela sociedade e passamos a compreender a sociedade melhor, né? E a razão de ser da polícia é a sociedade, né, cara? Então se a gente não tiver ali integrado com a sociedade, a Polícia Civil então, cara, o que é a Polícia Civil sem a sociedade, sem informação, sem gente que confie na gente, sem gente que vai lá contar pra gente. Nossa matéria-prima é informação, cara. Informação não tá a gente não consegue na delegacia sentado na mesa, né? A gente consegue junto à sociedade, né, cara? Isso é um trabalho de confiança, né? Muitas vezes de admiração que a população tem com... Quantas vezes eu no meu Instagram, cara, quantas pessoas não entram no meu Instagram e me passam informação, né? Quantas prisões ou investigações, né? Eu já passei para colegas, ou eu mesmo já fiz, de pessoas que por me ver no SBT confiam em mim a ponto de me passar informações bem sensíveis, né? Pessoas que muitas vezes moram em comunidades ou que às vezes criam um Instagram ali para isso, ou então me mandam mensagem e falam, pô, apaga, pelo amor de Deus, né? Que eu não posso ter você no meu Instagram, mas me vê ali e passa porque a imagem, né, que me vê ali no SBT é uma imagem que inspira para ele. Confesso, até me conhece pessoalmente, né? Mas é fruto dessa aproximação ali da polícia com a sociedade. Você é delegado há quanto tempo? Eu sou de 2013, né? Tô com 9 anos. Esse ano a gente faz 10 anos de... Vai dar 10 anos, já é uma vida, né, na polícia. 10 anos. Passa rápido, né? Parece que começou ontem, né? E o que você fazia antes? Por que decidiu ser policial? Cara, eu trabalhava no Tribunal de Justiça, né? E era assessor de um juiz, né? No tribunal, eu era servidor do Tribunal de Justiça e fui ser assessor de um juiz. Servidor público mesmo? Sim, né? Sou servidor público desde 2002. Que cargo que você fazia? Lá eu era técnico judiciário, mas o juiz ele pode escolher, né, alguns servidores para serem os seus assessores, né? Você ganha uma gratificação a mais para trabalhar ali no gabinete, ser o seu assessor pessoal. Então eu era ali um assessor de um juiz. E trabalhei já em vara civil e tal, mas fui trabalhar com um juiz criminal, que é um cara que mudou minha vida, um cara, pô, sensacional, um grande juiz criminal. E comecei a viver nesse universo, cara, porque era uma vara pesada, né? Uma cidade aqui do Rio de Janeiro, da Baixada Fluminense, que tem índices de violência bem altos, né? São João de Meriti. Ali era uma vara, além de criminal, pegava júri. Então eu comecei a trabalhar nesse universo, né? Ali eu comecei a conhecer policiais, né? Porque a gente trabalhava com isso, conhecer delegados, né? Ali... E aí eu falei, porra, é isso que eu quero ser, cara. Aquelas pessoas começaram a... E eu acho que o policial
policial bobo não existe, né? E aí eles começaram a ver em mim ali que eu gostava muito da polícia, né? Então, e se aproximavam, incentivavam isso, né? Então eu tinha como referência já esse pessoal, cara. Equipes de delegacias especializadas que tinham operações ali junto àquela vara, né? Que buscavam medidas cautelares lá com a gente. Pô, alguns delegados titulares na época de especializada, né? Pô, uma época na minha opinião, de ouro aqui da Polícia Civil, que a gente tinha um efetivo ainda melhor do que a gente tem hoje, né? As especializadas faziam operação assim, sozinhas, né? O efetivo que tinha. E eu falei, pô, é isso que eu quero ser. Então comecei a vibrar com aquilo dali e comecei a estudar para concurso, né? Concurso de delegado, eu quero ser delegado, não era nem promotor ou tentou promotor? Eu acho que quem faz concurso, né, cara, quem faz concurso normalmente não vai se... Até porque concurso de delegado aqui no Rio, o último que teve foi o meu de 2012, na verdade. A gente tomou posse em 2013, mas o último concurso foi em 2012, né? Caraca. Eu tomei posse em 2013, mas o concurso de 2012, que o concurso demorou 1 ano e meio. E não teve mais? Não teve mais. Então é muito difícil você falar assim, eu quero estudar para delegado no Rio, né, cara? Porque você... Sim. Né? Eu tinha esse objetivo, né? Eu tinha esse objetivo e queria muito, mas eu fiz outros concursos, né? Eu fiz concurso para magistratura, bati até na trave. Mas quando abriu o concurso para delegado, eu lembro que o juiz que trabalhava comigo, quando abriu o concurso, ele falou para mim, pô, isso eu não esqueço, ele falou assim, Bárcia, puxa alguém para cá pro gabinete para você ir treinando, porque esse concurso é teu. Eu falei, porra, que isso? Nem começou o concurso ainda, são 3 fases, é 1 ano de concurso. Ele falou, cara, não tenho a menor dúvida que esse concurso é teu. E foi, né? Porque ele sabia que eu queria muito, né? Sabia que eu estava focado para aquilo, estava batendo na trave, mas ele sabia que era difícil deixar a oportunidade passar ali, mas concurso é pesado demais, né? Concurso é uma você pode estar preparado, tem um fator sorte no concurso ali que pesa, né? Claro que você tem que estar preparado, né? Sem você estar preparado, você não tem chance nenhuma, né? Não é uma questão de sorte, mas mesmo para quem está preparado, existe um fator sorte, né? De cair uma questão, de repente, que você saiba ou não saiba, de no dia você tá bem, né? De você vê pessoas bem preparadas, que às vezes não passam num concurso, 3 meses depois passam num concurso, às vezes até mais difícil. Então, existe um fator sorte ali, que eu não sei se é sorte ou Deus. Tem sorte, eu acho que também tem nervosismo. Né? Nervosismo. O cara sabe, mas é verdade, perde né? muito tempo, por exemplo, numa questão, às vezes 15 minutos para responder uma questão, que em vez de deixar quieto, falta de estratégia e experiência, né? E aí eu acreditando ou não, cara, eu tenho um anjo da guarda que não é brincadeira não, o cara o dia que eu morrer eu tenho que dar um abraço nele, que ele tá do meu lado sempre. Para quem estuda para concurso aí, né, que sei que muita gente que assiste o canal aí deve estudar para concurso. E é bacana dizer que existe esse fator sorte, cara, porque às vezes porque faz parte dessa caminhada do concurso a reprovação, cara, isso faz parte. Né? E é difícil, o maior desafio do candidato para mim é o desafio psicológico, né, cara? Porque você abre mão de muita coisa, você se dedica, você muitas vezes abre mão de boa parte da tua vida social, você aposta muito naquele concurso, né, de tempo, de dinheiro, de energia, e aí vem uma reprovação, né, vem junto a frustração. Então, se você não tiver um preparo psicológico para entender que aquilo faz parte, né, que você não perdeu, né, aquela reprovação, ela só ajudou a sedimentar ali a tua futura aprovação, que existe um fator sorte, que às vezes aquilo não era o teu concurso, né, cara? Que a gente não tem controle sobre tudo, né? Eu, por exemplo, no ano da primeira fase de delegado, eu fiquei na magistratura, que é um concurso que eu acho que eu dei azar, né? Porque eu fui bem, bati na trave. Mas hoje eu vejo que, eu não sei se é sorte, se é azar, se é Deus, né, se era para ser assim. Hoje eu acredito que era para ser assim, cara, porque eu sou muito feliz no meu trabalho, né, sou muito realizado. Então, se eu pudesse controlar minha vida assim, teria sido da maneira que foi, né? Então,
Para quem faz concurso, né? É uma teoria da fila, né? É não desistir. É uma prova de resistência, não é uma prova de 100 metros. Vai chegar a tua vez. Se você continuar estudando, né? Se você levar aquilo a sério, uma hora vai chegar a tua vez. Pode demorar um pouquinho mais ou um pouquinho menos, mas uma hora você vai colher aquele fruto. Eu não tenho dúvida, né? Não conheço um caso de alguém que tenha se dedicado de maneira séria, né? E não tenha uma hora ou outra passado, né? Então, é uma prova de persistência mesmo, né? De você querer muito aquilo, né? Concurso é isso, você tem que querer muito, tem que ter o seu objetivo. Verdade. E você persistir ali aquilo, e conseguir. Né? Tem que estar respirando aquilo, querendo. É isso aí, com certeza. Enfim, depois que você entrou, como é que foi? Era o que você esperava? Expectativa, realidade? Como é que foi quando você entrou para a Polícia Civil? Cara, eu acho que nunca é o que a gente imagina, porque é uma profissão diferente de todas as outras, né? Não tem uma profissão que seja um paralelo. Nunca é exatamente aquilo que a gente imagina que vai ser. Eu já trabalhava, né, numa vara criminal, já trabalhava com muitos policiais, trabalhava com processo penal, trabalhava com aquilo, mas a realidade é diferente em vários aspectos, né? Mas eu acho que a polícia, assim, ela é muito boa. Ela é muito boa para quem gosta, né? Porque ela é sui generis, né? Ela é uma profissão diferente. Então, se você tem vocação, se você gosta de estar na polícia, a polícia é muito boa, cara. Você vai trabalhar feliz, né, cara? Porque, agora, como também é uma profissão diferente, uma profissão que te exige algumas coisas que as outras não exigem, né? Também, para quem não tem a vocação, muitas vezes eu vejo pessoas que ficam frustradas, né? Que entram e não se acham, né? E acho que também isso é normal, né? A pessoa que não se acha, que não está feliz, continua estudando, vai para uma outra instituição, né? Não tem problema nenhum. Mas acho, né, que a polícia ela exige que você tenha uma certa vocação. No mínimo, você tem que ter aquele sentimento de justiça, sabe? Eu acho que o que eu chamo da minha vocação, cara, eu acho que é esse sentimento de justiça. Né, você querer fazer justiça, que você querer, de certa forma, isso eu acho que quando eu falo de mim, né, eu acho que a vocação é isso, é você querer ali ajudar a sociedade, é você querer realmente combater o crime, querer trazer justiça, né, isso para mim é vocação. Né, então, eu acho que isso é importante, porque eu falei da importância da internet, eu vou até me fazer uma meia-culpa aqui, né? Porque nas nossas redes sociais, muitas vezes a gente bota sempre o lado positivo das coisas, né? Então, quem acompanha a rede social vê ali uma operação, todo mundo rindo, bacana, legal, né? Ou tá na delegacia ali falando uma frase legal. E a realidade nossa não é essa, né? A realidade da polícia não é uma realidade de conto de fadas, né? É uma realidade muitas vezes dura, né? A gente lida com uma matéria muito difícil, né, cara? Que ninguém vai para a delegacia quando está satisfeito e feliz. Né? É uma energia, muitas vezes, pesada, né? Pessoas que sofreram uma violência. Né? Então, são casos que mexem muitas vezes com a gente. Né? É difícil não levar aquilo, muitas vezes, para a tua vida, para o teu pessoal. Você não se colocar no lugar da vítima ali. Então, muitas vezes, você lida com falta de estrutura, né? Aquilo causa uma frustração, né? Você queria fazer mais do que você consegue fazer, né, por falta de pessoal, por falta de estrutura. A tua vida pessoal, ela se modifica na polícia, né? Você não pode ter uma vida pessoal como você tem, como uma pessoa normal tem, né? Eu não tenho. Você sente que mudou isso muito na tua vida antes e depois da polícia? Radicalmente, radicalmente. Eu evito, né, ir a diversos lugares. Né? Muitas vezes não tenho o prazer de fazer algumas coisas que eu fazia antes, né? De sair muito à noite. Né? Curtia mais sair à noite antes? A gente tem... Eu até me mudar, cara. Eu morava num bairro, fui criado na Tijuca, um bairro aqui da zona norte do Rio, e sempre tive muitos amigos. Né? Depois que casei, fui morar no Grajaú, é um bairro com muito barzinho, a gente... E sempre gostei disso, né, cara, de estar com os amigos, de falar, de conversar. E a gente começa a sentir que
que aquilo não cabe mais, né? Não cabe mais, não é mais seguro, não é mais pra gente. A gente começa a ser reconhecido. Uma vez num episódio, eu estava num barzinho e um vendedor de bala, né, me abordou, falou assim: doutor, eu não falei pra você que eu vendia bala? Eu falei, eu te prendi? Aí, pô, prendeu. Aí ele falou pra mim assim: pô, quem era o bandido mesmo era o meu amigo que estava comigo. Aí eu falei, mas eu tava vacilando também. Porque a gente esquece, cara, mas eles não vão esquecer. Claro, né? A gente no dia seguinte, a gente ontem Eu a te equipe prendi, foi boa. Opa, eu te prendi. Mas assim, ele me abordou, aí ele, pô, mas olha só, eu falei pra você que, pô, eu vacilei naquele dia mesmo, mas ó, eu vendo bala. Eu falei, pô, meu irmão, parabéns, cara, parabéns que você encontrou uma atividade ilícita, tá correndo atrás, né, meu irmão, é isso aí. Essa é a porta estreita aí, meu irmão, que é mais difícil, mais dura, mas é uma porta honesta. E aí, mas o cara podia simplesmente me dar um tiro, né, quando ele me reconheceu. Então você fala, porra, isso já não é mais pra mim, né, então você muda os teus hábitos, o policial tem que estar atento o tempo inteiro, né, cara? Eu não consigo mais dirigir escutando uma música, desatento. A gente não pode fazer isso, cara, porque a gente está armado ali, né? A gente tem que estar o tempo inteiro ligado em tudo que está acontecendo, né? Então isso é o que eu falo que você tem que ter uma certa vocação, né? Porque a tua vida muda, né? Sem dúvida nenhuma. E aí, se vale a pena ou não, aí depende de cada pessoa, depende da vocação, né? Você se adapta, né? Por exemplo, não sai pra festa, mas você pode fazer um social com pessoas que você conhece, na sua casa, na casa de alguém que você conhece, enfim, você não vai deixar de se divertir. Não, claro, pô, eu sou muito feliz, cara. Eu tô falando aqui, não tô me lamentando, não, eu sou muito feliz. Mas só tô dizendo que a atividade policial não é cor-de-rosa, né? Não é feita de flores, né? Ela é muitas vezes feita, ela envolve um fator risco muito grande, né? Você perde amigos, né? Como eu já perdi amigos dentro da tua instituição. Qual é a profissão que você vê amigos seus sendo executados, né? Qual é a profissão que acontece isso, né? Na nossa acontece. Um amigo teu que sai numa operação contigo e morre, né? Você não só sente a perda do teu amigo, como você se coloca no lugar daquele. Podia ter sido eu, né, cara? Eu tenho um filho, então é uma profissão que você é criticado o tempo inteiro, né? Muitas vezes, né? As pessoas, engraçado que as pessoas cobram segurança sempre da polícia, né? Quando a polícia ali é um elemento ali no sistema de segurança. Hoje no Brasil, eu acho que, né, se a gente fosse realmente querer mudar a realidade da segurança pública do Brasil, eu acho que as polícias, né? Normalmente as pessoas tentam mudar sempre as polícias, né? Era o que menos tem que ser mudado, né? A gente tem uma legislação, por exemplo, ineficiente, ineficaz, incapaz, né, de inibir o crime. Você pegar ali e comparar com as legislações, né, estrangeiras, a gente vê que a gente tem uma legislação super frouxa, né? E isso a gente vê no nosso dia a dia, né? A gente prende várias vezes a mesma pessoa, né? Pessoas que têm passagem por crimes graves. Você prender um cara que tem anotações criminais por roubo com arma, por tráfico, associação criminosa, você fala, pô, a polícia já prendeu esse cara por crimes graves, o que esse cara tá fazendo na rua? Né? Mas no Brasil tá, né? Então, Você acha também que talvez alguns juízes, né, o judiciário, também interprete a lei de forma muito branda? Ou... Cara, eu acho que existe. Eu não vou botar a culpa no judiciário só, não. Eu acho que existe não dá pra falar instituição porque tem pessoas e pessoas, né? Mas, vamos lá, uma parte aí. Eu acho que existe uma lei que ela é ineficaz, né? Se a gente estudar ali, introdução ao estudo do direito, né, cara? Desculpa. Opa, tá. Pessoa, eu tô com uma tosse aqui. Tá com um pouco de gripe e tosse, pessoa. Já foi avisado antes. Se você estudar ali, introdução ao estudo do direito, também, qual é a função do direito penal, né, cara? Lá atrás, era substituir a vingança privada, né? A função do direito mesmo é a pacificação social. Então, você tem que ter uma lei capaz de trazer essa pacificação social, capaz de inibir o criminoso, né, cara? Capaz de... E o que você vê é o contrário, né, cara? Você tem leis que você, na verdade, promove a impunidade. Né? Para mim, na minha opinião, o grande fator, né, de estímulo de crimes no mundo
é a impunidade, né? Eu vejo muita gente falando, por exemplo, na desigualdade social, que sem dúvida nenhuma é um fator importante nesse cálculo, mas a gente vê países com desigualdade social muito grande, né, que tem níveis de criminalidade baixíssimos, né? Até no Brasil você vê cidades, né, ou estados muito mais pobres, por exemplo, do que o Rio de Janeiro, com desigualdade social, e que não tem os nossos níveis de criminalidade, né, ou determinados países, mas eu acho que o fator impunidade é um fator que pesa muito mais, né? E nós temos aqui uma legislação, e essa legislação ela é feita porque existe por trás dela uma ideologia por trás dela, né? Eu gosto muito de criminologia, né, cara? E acho que é muito importante, né? Porque a gente, quando começa a falar de crime, de polícia, é importante a gente ter uma base teórica, cara, senão a gente fica para trás, né? E no mundo inteiro se estuda criminologia de uma forma diferente, quase que estuda no Brasil. Não sei se o mundo inteiro, porque eu vou estar sendo pretencioso, porque eu não conheço aí a forma que se estuda no mundo inteiro. Mas no Brasil é muito difícil você estudar, é quase impossível você estudar criminologia, fazer uma pós, um mestrado, sem que seja criminologia crítica, né? Que a criminologia crítica é uma criminologia que é uma corrente da criminologia, né? Em outros países do mundo, ela é tratada como uma das correntes, dentre várias. Aqui no Brasil, ela é praticamente... se você fala alguma coisa que seja diferente da criminologia crítica, você é tratado quase como um ignorante, né? E a criminologia crítica, ela coloca, né, como se a razão de tudo fosse a desigualdade social, como se o crime fosse sempre uma questão ligada à desigualdade social, e a questão do hiperencarceramento, que eu acho que é o contrário, né? O Brasil ele vive uma crise de impunidade, né? Se a gente for não de hiperencarceramento, muito pelo contrário, né? Eu acho que eu falei hiperencarceramento porque tem pouca cadeia, eu acho. Porque tem pouca cadeia. A sensação da população, conversa com a população aí, né? Vê o que ela acha, né? Se eles acham deveria que ter mais demais ou não. Você está aprendendo demais ou está aprendendo de menos, né, cara? Né? E eu sempre costumo falar com quem fala assim, não, é claro que o crime é em razão da desigualdade social. Então, se o crime é em razão da desigualdade social, a gente ia para Brasília, todo mundo era para ser honesto. Todo mundo ali era para ser honesto, cara. Né? Aí tu vai numa favela, todo mundo é para ser criminoso. Todo mundo era para ser criminoso, né? Na verdade, você acaba até criminalizando a pobreza, cara. Aí, na última análise, se você acreditar nisso, né? E não é verdade. Na verdade, eu acho que isso influencia no tipo de crime que você comete, né? Porque se você nasce numa favela, você é criminoso, né, que ali é 1%, 2%, 99%, 98% daqueles moradores daquelas comunidades são as grandes vítimas da violência, né? São as grandes vítimas da violência. Eles é que são subjugados pelos criminosos, cara. Porque hoje, aqui no Rio de Janeiro em especial, os criminosos eles ocupam o território, né? Esse é o negócio deles, né? A gente chama de traficante de droga, mas é um apelido, né? Porque na verdade eles são muito mais do que isso, né? Hoje o que eles vendem é o território, né? Eles ocupam o território e dentro daquele território é um território que eles passam a controlar e ali é um território sem lei. Então qualquer atividade ilícita eles atraem para dentro daquele território ali e eles controlam e exploram. Então dentro de comunidades hoje eles exploram ilícitas e lícitas, né? Eles vendem desde o gás, né, superfaturado, a internet só ele pode vender, como atividades ilícitas, né, cara? Porque ele atrai lá para dentro uma série de outros crimes, né, que aqui fora seriam reprimidos, e lá dentro é muito mais difícil ser reprimido. Então, quem mora numa comunidade não tem direito a um monte de coisas que quem não mora, por exemplo, você vai comprar você não tem uma fiscalização de postura, né? Você compra uma casa dentro de uma comunidade e ali é construída de qualquer maneira, muitas vezes financiada ali pela organização criminosa, né? Não tem a BITS, não tem alvará de nada, e depois quando cai ou pega fogo, né, cara, a gente acha que foi uma tragédia. Na verdade, também é consequência daquele território que está sendo ali subjugado pela organização criminosa, que não deixa entrar ali o Estado, né? Eu vejo muita gente falando, por exemplo, a criminalidade se combate com educação. Como é que você vai botar uma escola, cara, dentro de uma comunidade que é conflagrada, que é dominada por uma facção criminosa, quem são os professores que vão entrar ali, ou um hospital, até para você entrar com serviços, né, para aquela comunidade, você precisa, no mínimo, pacificar aquela comunidade, cara, né? Porque aqui no Rio de Janeiro a nossa realidade é um pouco diferente, porque nós temos
algumas facções criminosas, né? Não existe uma facção criminosa que domine. Se isso é bom ou ruim é outra discussão. Mas existe uma guerra de facções aqui, né? Você tem algumas facções que são muito poderosas e que estão sempre em guerra. Faz parte da natureza daquela organização criminosa expandir o seu território e defender o seu território, né? Então, elas estão sempre em guerra. Independente de uma operação policial, quem mora na comunidade está sempre preparado para ter uma troca de tiros entre criminosos, né? Eu até já vi em algumas entrevistas, especialistas entre aspas, às vezes até pessoas ligadas à segurança pública de outros estados que não conhecem a nossa realidade, falando, não, os bandidos do Rio, eles portam fuzis para se defender da polícia porque porta fuzil. Eles estão fortemente armados porque a polícia é fortemente armada, nada a ver. Nada a ver, muito pelo contrário, cara. A polícia que vem se armando para tentar ali correr atrás da guerra armamentícia que eles promovem pela guerra de facções, cara. Eles, que é da natureza da organização criminosa, deixa a polícia sem trabalhar um mês. Eles se matam. O Rio de Janeiro virou uma guerra, cara, de facções, né? Porque eles estão sempre tentando um tomar ali o território do outro. Minimamente, a polícia faz esse trabalho ali de tentar pacificar essas relações, né? E muitas vezes é incompreendida, né? A polícia, quando age ali, tem uma guerra de organizações criminosas, a polícia chega ali para pacificar. No final das contas foi que a polícia trocou tiro com traficantes e tudo mais. Então a nossa realidade aqui é uma realidade muito difícil, cara, né? Então, como eu estava dizendo, 98%, 99% daquela população da comunidade é a vítima, é quem está sendo subjugado por aqueles criminosos, né? Então, a gente não pode, se a gente acreditar, né, que é fruto da desigualdade social, a gente nunca vai ver eles como na verdade, vítimas, né? Agora, aquele criminoso, aquela pessoa que tem aquela tendência criminosa e que nasce, né, numa família classe média, classe alta, ela tem condições de aplicar outros crimes, cara. Ele vai ser um criminoso de licitação, um estelionatário, né? Que a gente vê muito aí, o estelionatário. O estelionato hoje é o crime da moda, né? No Brasil, explodiu. Né? Graças ao quê? Graças à impunidade, né? O estelionatário é muito difícil ficar preso. E aí você... Tinha que endurecer a lei para isso. Agora, exatamente, cara. Hoje, a gente prende aqui estelionatário que tem 20, 30, 40 anotações criminais. Quer dizer, a polícia já pegou aquele estelionatário 30 vezes, cara. E o cara é preso hoje, é solto amanhã na audiência de custódia, já faz parte do negócio dele, ele já está tranquilo, ele já sabe que um dia pode... E volta a cometer os mesmos crimes, né? Porque ele sabe que aquilo já faz parte do risco de negócio. Eu sou preso, vou ficar ali um dia, uma semana, talvez um mês. É um crime seguro de se cometer. É um crime seguro de se cometer, cara. Porque por uma questão de política criminal, um crime sem violência ou grave ameaça, então o cara não fica preso de jeito nenhum. Então, mas causa muito prejuízo à sociedade, muito prejuízo. Eu já vi pessoas, enfim, já trabalhei até na Delegacia de Defraudações aqui no Rio de Janeiro, que investiga fraude, né, cara? Já vi pessoas que perderam tudo, que destruíram a vida. Mas voltando ao assunto, né? Então na verdade, muda o tipo de crime. O cara que nasce muitas vezes na comunidade, ele não tem nem preparo, né? Aí sim, educacional, ele não vai praticar uma fraude à licitação, né? Quando ele tem essa tendência criminosa, né, ele vai praticar crimes com violência, que é o que ele pode fazer. Uma pessoa que tem uma tendência criminosa, que nasce numa família mais classe, né, mais abastada, ela não precisa pegar um fuzil e formar na boca. Ela pode cometer outro tipo de crime, mas são crimes, né? Então, talvez essa questão aí social, ela influencie no tipo de crime, mas não no cometimento de crime, né? Como eu falei, senão Brasília seria um lugar de honestos, porque ali, né, ninguém ali tá... Mas qual é o grande fator que impulsiona ali a quantidade de crimes que a gente vê na política? É a impunidade, cara, porque a gente vê todos os dias aí. É um grande incentivo ali à prática criminosa, e eu acho que a nossa legislação, né, ela é uma legislação muito frouxa e que incentiva demais a criminalidade. Qual o recado que você dá para uma população quando você vê um cara que roubou milhões, como Sérgio Cabral, ser solto? Condenado a anos e anos de cadeia. É o pior recado que pode existir, que é o que o crime compensa, né? Isso é a pior coisa que pode existir. Né? No processo civilizatório, se você for estudar o processo civilizatório, né, a própria formação do Estado, né, passa por isso, né, cara? De você criar leis que devem ser seguidas, né? E de certa forma, punir aqueles que não obedecem a essas leis.
se esse sistema é falho, como é, você passa uma mensagem para a população muito ruim, cara. E a população ela começa a não acreditar na justiça, né, no sistema de justiça, começa a desacreditar das instituições. Hoje, não vi nenhuma pesquisa, mas deve ter. Se você fizer uma pesquisa de todas as instituições ligadas ao sistema de justiça, elas talvez não gozem de credibilidade junto à população, porque a população não acredita na justiça. E isso tem consequências, isso gera um estado de anomia, né, cara, que é a população passa a não acreditar mais, você começa a ver, e isso gera um estado de anarquia mesmo, né? Isso induz ao crime, sem dúvida nenhuma, e por outro lado, isso induz as pessoas quererem ali a volta da justiça pelas próprias mãos, né, linchamento, né? Quantas vezes as pessoas não falam assim, né, nós que somos policiais, quantas vezes as pessoas na rua, pô, tem mais é que matar mesmo, tal. Cara, o que é isso? Isso é que a pessoa simplesmente não acredita no sistema de justiça, cara. Então ela acha que tem que matar porque matar pô, ali não tem jeito. Ela não acredita no sistema de justiça, porque senão ela ia falar, pô, tem que ser preso, né? O nosso trabalho ali não é matar, é prender, é condenar, é provar que o cara, né? Mas isso faz parte do descrédito que as pessoas têm do sistema de justiça, né? As pessoas não acreditam mais, então elas passam a apoiar muitas vezes grupos de extermínio, né, cara? Isso é normal. Às vezes a população de uma cidade ela apoia um grupo de extermínio. Por quê? Porque ela não acredita no sistema de justiça. É uma consequência também de uma legislação frouxa, cara. Um outro lado, né? Um outro lado também dessa moeda, né? Então, a pior mensagem que pode passar para uma população é essa mensagem de impunidade, né? De que o sistema não funciona. O grupo de extermínio é um grupo de pessoas que pegam, em vez de prenderem criminosos, pegam e vão acabar com essa. O cara já foi preso 5 vezes aqui, é solto, vamos acabar com esse cara aqui que ele não volta mais a incomodar. Aí a população. E muitas vezes a população apoia, cara. Eu já trabalhei, por exemplo, em áreas que nós prendemos um homicida desse, cara, que era um psicopata, né, cara? Porque o cara começa a matar e não para mais, né? E aí começa depois a viver daquilo, começa né? Porque o grupo de extermínio ele evolui para uma milícia, ele sempre evolui para outros crimes, né? E quando a gente prendeu o cara, pô, a delegacia ficou mal vista, cara, porque muita gente tinha o cara como um ídolo local, cara. E a população falava pra gente, agora quem é que vai proteger a gente? Né? Porque ela se sentia protegida por aquele criminoso, cara. Né? Quer dizer, olha que realidade que nós temos, assim, Ele sozinho ou não, com a gente? Né? Não, ele na verdade, ele era o líder desse grupo, que era um grupo grande, mas o que é isso? É a população que ela fala, quem vai defender a gente? Ela não acredita no sistema de justiça, cara, ela acredita no cara, né? Que o cara que vai lá e resolve. Ele vai lá e vai matar o bandido, né? Então, vai defender aquela localidade, né? Então, isso é muito ruim, né, cara? Isso é muito ruim para o Estado, para a sociedade, para o Brasil. Isso gera uma inversão de valores gigante, né? E hoje a gente vive uma crise institucional muito grande, uma crise de autoridade. Autoridade é diferente de autoritarismo, né, cara? Autoridade é você ter uma lei e ela tem que ser seguida, né? Isso é o princípio básico da sociedade, cara, né? Desde o começo do processo civilizatório. Você tem uma lei e ela tem que ser obedecida, né? Se isso é quebrado, a sociedade está em risco. Com certeza. Enfim, você entrou para a polícia, onde é que você foi trabalhar primeiramente? Eu fui trabalhar em Campo Grande, cara, numa delegacia que era Campo Grande, uma das delegacias mais pesadas aqui é 35DP, é um bairro aqui, mas é um bairro muito populoso aqui, um bairro que tem quase 400 mil habitantes, quer dizer, um bairro que tem mais habitantes que muita capital do estado, né? E é uma delegacia que na época tinha assim, em torno de 100 ROs por dia, uma delegacia bem pesada, mas por outro lado foi uma escola, cara. Eu hoje agradeço ter começado lá, né? Porque foi uma escola, né? Investigava tudo lá? Eu comecei num plantão, né? Comecei como delegado adjunto, hoje eu sou delegado titular, né? A gente vai ocupando posições diferentes dentro da polícia, né?
mas eu comecei adjunto. Adjunto é aquele delegado que cuida do plantão. Até você toca pequenas investigações, mas a tua função principal ali é resolver aquelas questões típicas de plantão, né? Urgentes de plantão. Você atendimento à população, às vezes você representa por algumas medidas ali no plantão, decide flagrante, né? Você começa no plantão ali daquela delegacia. Despachando o que chega, o que vai fazer, o que não vai fazer. A decisão do flagrante ali pra ti, na hora, acredito que é um desafio, né, no início. Você decidir, pô, vou manter em flagrante, não vou. Eu acho que sim, né? Mas acho que acho que o delegado ele tem que, essa é uma função do delegado, né? Decidir com convicção. Acho que isso é importante para a equipe dele, né? O policial ele tem que saber que o delegado está decidindo com convicção. Isso dá segurança para a equipe, né? E eu sempre tive uma sorte muito grande da equipe, da polícia, cara. Eu sempre trabalhei com excelentes equipes. Desde o dia que eu cheguei, né? Eu cheguei em Campo Grande na 35DP, que era uma delegacia que ninguém queria ir trabalhar. E para mim é uma época que eu lembro com felicidade, cara, porque eu trabalhei com excelentes policiais lá, né? Que se tornaram amigos até hoje. Né, então, na verdade, a gente tinha ali uma equipe de verdade, né? Porque não adianta chamar de equipe. Equipe é uma equipe. Era uma equipe que se ajudava, que se compreendia, que era uma equipe de amigos, que queria um bem do outro, queria ajudar um ao outro. Então, era uma época de muito trabalho, mas que eu aprendi muito, né? Não só aprendi a atividade policial, mas aprendi um outro lado que, para mim, é fundamental na polícia, que é esse trabalho em equipe, né? Polícia para mim passa muito por motivação, por você querer, por você estar junto do teu colega, por você querer que ele esteja bem, né? Polícia para mim passa muito por isso também, né? Você se inserir dentro da equipe, né? O policial que acha que ele sozinho resolve, e já trabalhei com alguns assim, cara, que pô, eu sou brabo, eu resolvo, eu vibro ele não, eu faço ele não. Normalmente, ele atrapalha, sinceramente, cara, ele se acha até mais vocacionado do que os outros, mas às vezes ele atrapalha mais do que ajuda, cara. Porque polícia é equipe, cara. Então, se você sente que tem um colega teu menos motivado, a tua função ali é motivar o cara, é você trazer o cara contigo, né? Se você sente que tem um colega teu que está passando, que está frustrado com alguma situação, é você tentar ali ajudar, porque polícia é equipe, na minha opinião, polícia é equipe. É uma das grandes atribuições do delegado de polícia, né? A gente tem as atribuições ali legais e tudo mais, né? Claro que tem que ser cumpridas, né? E que a gente tenta fazer da melhor maneira possível. Mas na prática, para mim, o que diferencia um bom delegado de polícia do mau delegado? Porque, cara, o concurso é dificílimo. Então, formação sólida em direito quase todo mundo tem e tudo mais. Isso eu não vou discutir. Mas o que diferencia é você saber lidar com pessoas, né? Saber liderar uma equipe, saber montar um bom time, você inspirar confiança, né, nos policiais da sua equipe, você se colocar como um integrante daquela equipe, né? Não como alguém ali que está numa situação diferente, né? E você fazer com que aquelas pessoas tenham ali prazer de estar naquela equipe, de participar. Eu tive um orgulho muito grande. Hoje eu trabalho no interior, né? Eu trabalhava aqui na capital e quando eu fui para o interior, eu falei para a equipe, reuni a equipe e falei, ó, estou indo para o interior, a maioria da minha equipe é composta por pessoas ali que estão em torno de 30, 40 anos, né? Muitos com filhos pequenos, alguns desenvolvem atividades, né? Tem segurança, tem uma vida aqui no Rio de Janeiro, né? Tem família na cidade do Rio de Janeiro. E eu falei, olha, eu vou entender quem não puder ir, né? Eu vou entender quem não puder ir. Um pessoal contigo. E todos foram, todos, 100%. Não teve um que chegou e falou assim, pô, eu não posso. Né? E tem gente que trabalha longe, distante. A gente mora nessa cidade, mora em Pousada, quer dizer, e não teve uma pessoa que chegou para mim e falou assim, pô, gosto muito de trabalhar com você, mas eu não consigo, né? Ali para mim tá pesado, eu vou ficar aqui, porque são excelentes policiais, com certeza tem convites para ficar aqui em delegacia, mas todos foram, né? Isso me trouxe muito orgulho, porque claro que isso não é mérito só meu, é mérito da equipe inteira, né?
porque se criou ali um clima de trabalho, não estou falando só de amizade não, mas de confiança no trabalho, né? As pessoas se sentem confiantes de fazer parte daquela equipe, né? E se sentem bem estando naquela equipe, confiam nos seus colegas, né? Confiam então isso para mim isso para mim me traz mais orgulho muitas vezes do que uma prisão importante, cara, porque uma prisão, né, pode surgir de inúmeros fatores, né? Mas você conseguir construir uma equipe que seja ali dedicada, né? E eu vejo que a minha equipe é muito dedicada, né? Mas também é dedicada porque vem em ti inspiração e também segurança em trabalhar. Eu digo que ter um delegado bom, um delegado que pega junto, um delegado que você vê que tá com a equipe, faz toda a diferença na motivação, no ânimo de trabalhar da equipe. Eu acho que essa é uma atribuição importante do delegado, né? Quando a gente falou assim, decidiu o flagrante. Você imagina para um policial o que é? Eu falo assim, olha só, não prende, não solta. Esse crime, pô, não sei se é, não sei se não é, não sei se, pô, isso aqui eu tô com medo. O policial fala, cara, vou fazer esse flagrante aqui, vai dar problema. Então, faz parte você ter convicção, cara, faz parte daquilo, né? Então, você tá preparado, você tem que estar sempre atualizado e convicto. Olha, é isso, olha, quem tá falando sou eu, né? Pode fazer assim, que quem vai assinar sou eu, e você vai fazer assim dessa forma, né? E aí, eu acho que a palavra é respaldo, né, cara? E aí a equipe passa a sentir ali um respaldo e isso dentro daquela equipe de plantão, né? Acho que isso é importante demais. Depois você vai aprendendo eu gosto muito de ler, né, cara? Eu gosto muito de história, né? Uma vez eu li um livro de um general romano, cara, e eles iam para as guerras, né? Ficavam 5, 6 anos, 10 anos numa guerra, né? Na época não tinha internet, não tinha como se comunicar. Então o que eles faziam? Eles escreviam diários. Aqueles diários, na verdade, eram grande propaganda deles mesmos, né? Eles faziam aquilo para quando chegasse depois ali, eternizar ali as conquistas deles. Mas tem coisas muito interessantes. Tem um desses, na verdade, nem era era um trânsito bom aqui no Rio de Janeiro, ó. Copacabana. Copacabana. Um desses generais, ele dizia assim, ó, o grande atributo de um bom general, ele não é conhecer, ser o maior especialista em tática de guerra, porque eu tenho os meus especialistas aqui que eu vou consultar. Né? Não é ser um grande guerreiro. Pô, eu tenho soldados ali que são grandes guerreiros. Né? Não é ser... A maior virtude do general é estar presente. É estar do lado. Porque o soldado, ele tem que ver que se ele for corajoso, ele tem que saber que o general dele está assistindo o ato de coragem dele e que ele vai ser premiado por aquilo. Mas ele também tem que saber que se ele for um covarde, o general dele está assistindo e que ele vai ser punido. Então, a maior virtude é o cara estar ali presente, ao lado deles, né, passando pelo que eles estão passando, né, e vivendo o que eles estão vivendo. Então, isso é um ensinamento de vida, né, de liderança, né, um ensinamento de liderança de 2000 anos. Mas que te ensina muito, né? Você tem que estar ali do lado, cara. Tu gosta de sair pra dar cana com teus policiais? Às vezes é importante, né? Às vezes é importante, às vezes não. Né? Porque às vezes você tem que cumprir uma outra função. Sim, tem muita coisa pra fazer. Às vezes o delegado tá junto é até ruim, né? Até ruim. Mas muitas vezes sim. Muitas vezes sim, quando você precisa ali dar um respaldo. Acho que tem casos também que você mesmo pensa, pô, esse eu quero ir junto. Que é um caso, às vezes, mais importante, mais trabalhoso que vocês tiveram, conseguiram mandar. E quantas vezes não te dá aquela invejazinha, né? Você fala assim, vem a equipe contando uma história bacana, fala, porra, eu queria estar junto. Mas eu estava aqui enrolado porque eu estou fazendo outras representações, eu estou adiantando outras coisas, tal, e não pude estar na rua com eles, né, cara? Mas a melhor parte do trabalho, às vezes, a gente perde, né? Mas muitas vezes a gente está junto, né? Muitas vezes a gente está junto também, né? Eu sempre gosto de estar junto, né, da equipe. Eu sempre falo que me sinto ali um integrante da equipe, né? E não alguém ali que está acima, mas que cumpre um papel, né? Acho que na sociedade é assim, né, cara? As pessoas cumprem papéis, né? E tento ali me
Então, sempre que posso, né, tô junto, nem sempre o trabalho é melhor para... Acho que assim, o que manda é a eficiência do trabalho. Se for melhor para o trabalho, a gente vai estar junto, né? Já fiz algumas operações, outras vezes a gente não consegue estar sempre, vai intimar uma pessoa, vai um cumprimento de mandado de prisão, não tem como a gente ir sempre, senão a gente vai acabar não cumprindo as nossas atribuições. Mas é importante a equipe saber que, se necessário, eu vou estar lá também, né, com eles, que pode contar comigo o tempo inteiro, né? Eu acho que isso que é importante. Você lembra a sua primeira investigação ou prisão, quando você entrou na polícia, que te marcou? Pô, tiveram alguma... A primeira eu não sei, cara, porque faz mais de 10 anos, né? A primeira, mas algumas investigações marcaram, assim, bastante, né? Seja, às vezes nem é, assim, uma cana, assim, tão importante, de uma liderança, mas, assim, coisas que você vê ali na prática que trouxeram justiça, ou que você teve um contato com a vítima e se colocou na situação. Eu, por exemplo, crimes que envolvem crianças são crimes que mexem muito comigo, cara. Que mexem muito comigo, de verdade, né? Então, não é legal, mas eu tendo a levar até pro pessoal, cara. Eu cheguei a sonhar com casos, né? Assim, você está no meio de uma investigação e porque você quer fazer justiça, né? Você quer, né? E já tiveram alguns casos, principalmente envolvendo crianças, que foram assim, né? Que a gente e quando a gente resolve um caso desse, quando a gente prende, pô, a sensação eu acho que é única, né, cara? A sensação, acho que deve ser a sensação de um atleta quando faz um gol ou quando bate um recorde, né? É muito bacana, né, quando a gente consegue essa sensação de justiça mesmo, né? Quando a gente consegue ali prender um cara que cometeu um crime bárbaro, um crime que mexeu contigo, né? Ou então você prendeu um criminoso que tem ali abalado uma região, você sabe que vai mudar a realidade daquela região. Então, tiveram alguns casos na carreira que mexeram comigo pessoalmente, né? Pro bem e pro mal, né? Tem algum que você possa contar, compartilhar, claro? Tem. Falar nada sigiloso. Não, tem alguns, né? Teve um que era um finlandês, cara. Um finlandês veio pro Rio de Janeiro. Você vê, não é nem um caso que tenha dado grande repercussão, mas mexeu comigo pessoalmente. E ele era a cara do Papai Noel. Além de ser finlandês, ele era a cara do Papai Noel. E ele foi morar numa localidade, né, bem pobre de Campo Grande, onde ele montou uma casa do Papai Noel, né? E ele, na verdade, era um grande pedófilo, né? E ele... Então aquelas mães, elas iam trabalhar, não tinham com quem deixavam com ele aquelas crianças, ele abusava de algumas crianças, né? Sempre sob aquela fantasia do Papai Noel e tal. Então, quando eu estava na delegacia, em contato com aquelas crianças, cara, me contando os abusos, né? Quer dizer, isso é uma coisa que não é incomum, né? Para quem é policial, já ouviu esses depoimentos algumas vezes, já teve contato com isso. Mas esse foi um dos casos que eu estava começando a minha carreira, né? Então, foi um dos primeiros. Então, foi um caso que mexeu. A ter conjunção mesmo? Conjunção carnal? Praticava sexo oral nas crianças. E tinha criança que não sabia nem, que me contava aquilo com uma inocência, cara. Não sabia nem que aquilo era uma conduta ali errada, né? Então, e meninos e meninas, né? Então, algumas situações dessa, né, envolvendo... E como chega essa situação para você? São várias crianças, mas quem é que tem a coragem de contar primeiro? Como chegou para você? Foi uma mãe, né, que contou. E aí, na tua varanda aí. Tá tendo obra ali. Uma mãe, né, que procurou a delegacia e levou esse caso, né? E a gente conseguiu prender na época. Na época, esse caso ganhou até uma repercussão bacana, né? Porque a imprensa gosta desses casos um pouco diferentes, né? E o finlandês, porra, a cara do Papai Noel,
Eu tô falando uma assim que eu lembrei agora, mas são algumas ocorrências. Chegou a interrogar o Papai Noel? Cheguei, Ele né? falou, confessou ou não? Não, ele não. Informalmente, né? Formalmente ele não quis falar nada. A princípio ele negou. Né? A princípio, quando ele chegou lá, ele quis falar que nem falava português, que era mentira, né? Quis dar um migué. Quis dar um migué ali. Mas é difícil até a gente. Né? Eu tenho filho, né? Então é muito difícil a gente não se colocar no lugar da vítima, né, cara? Isso é muito difícil, é um exercício difícil. Acho que ao mesmo tempo que é importante a gente ter essa empatia com a vítima, cara, isso traz pra gente uma carga pesada pra caramba, né? Isso se a gente absorver essa carga ali, a gente não consegue. Né? Por isso que muitas vezes muitos policiais sofrem problemas psicológicos, né? Isso é um problema dentro das forças policiais no mundo, né? Justamente pela carga psicológica que a gente lida todos os dias, né, cara? A gente lida com o que tem de pior e melhor na sociedade, né? Então, a gente lida muitas vezes com um herói e lida muitas vezes com o que há de pior, né? De mais... O que ele falou informalmente pra ti? Primeiro ele começou a negar, depois ele começou a dizer que ele tinha um problema pessoal com a mãe, Entendi. Mas quando ele viu que as crianças, né, o relato das crianças, aí ele não quis mais falar. Foi um caso que me chocou, que foi um dos primeiros, você perguntou se um dos primeiros casos, um dos primeiros casos que mexeu realmente comigo, né? Depois você teve outros casos, vai ficando mais cascudo também, você vai ficando mais calejado, né? Mas com 10 anos de carreira, ainda existem casos que mexem comigo de verdade, né? Que você acaba mexendo, até na folga você pensa que você, né, aquilo te deixa mal, né? Aquele crime te deixa mal. Imagino, né? O ser humano sempre surpreende, né? Sempre surpreende. Sempre tem uma coisa... É verdade, cara, é verdade. Uma coisa nova. Lá onde tu trabalha atualmente, investiga tudo? Investiga tudo, né? Eu trabalho na cidade de Maricá, que é uma cidade muito bacana. Cidade que antes de eu trabalhar lá, 20 anos que eu não ia lá, a cidade mudou muito. Cidade que cresce, é a cidade que mais cresce no Brasil, cara. Cidade, então, bem peculiar. Mas que é a única delegacia da cidade, né? Isso eu nunca tinha vivido essa realidade. Quando você é a única delegacia da cidade, cara, você é uma referência, né, para aquela população, né? Você, na verdade, acaba sendo, além da tua função policial, você acaba sendo representante da Polícia Civil naquela cidade, naquela sociedade, né? Isso é bacana pra caramba também, né? Você cumpre outros papéis ali, até meio que políticos, né? De você ir a eventos, de você ir na reunião do Conselho de Segurança da cidade, né? E as pessoas te conhecerem na rua, você vai num restaurante, as pessoas te conhecem. Delegado da cidade. Isso quem trabalha aqui na capital, como eu trabalhei quase que a carreira inteira, eu não tinha noção do que é isso. A gente escuta falar, mas a gente não tem noção. Lá a gente tem noção, né? Do que é você ser o delegado da cidade, como você impacta, né? Você ali, como a necessidade que você tem de trabalhar integrado com as outras forças, né? Então é um desafio diferente que eu estou curtindo a beça, cara. Muito bacana. Falou em outras coisas, como é que é a tua relação com Polícia Militar? Acho que no dia a dia a Polícia Militar que mais tem contato, né? Cara, como é a relação? Excelente, cara, excelente, né? Quando a gente fala de pessoas, cara, a gente claro que, mas o fulano ali, né, eu não estou falando de pessoas, estou falando institucional. Tem uma excelente relação, né, com a Polícia Militar, lá com a Secretaria de Ordem Pública, excelente mesmo, né? Acho que cada um respeitando o seu papel, a gente se complementa, né? A gente se complementa, né? Se a gente tiver esse pensamento, né, de que na verdade juntos, né, a gente consegue produzir muito mais, que nós estamos do mesmo lado da trincheira. E assim, acho que essa relação institucional no Rio de Janeiro melhorou absurdamente depois do fim da Secretaria de Segurança, né? Isso foi um fator determinante. A gente tinha algumas crises institucionais entre a Polícia Civil e a Polícia Militar. Na época da Secretaria de Segurança, né, que hoje, minha percepção pessoal, a relação é muito melhor, né, porque antes você tinha um orçamento, que era da Secretaria de Segurança, que era disputado entre as duas instituições.
Então vamos lá, a Secretaria de Segurança tem R$100 para gastar. Né? Se a Polícia Civil ganhar 60, a Polícia Militar vai ganhar 40. Né? Se a Polícia Militar ganhar 70, eu vou ganhar 30. Então, de certa forma, né, o sucesso de um é o insucesso da outra. Porque o que a outra conquista, a outra deixou de conquistar porque nós estamos disputando o mesmo orçamento. Né? Existe uma disputa. Isso acaba acirrando rivalidades. Né? Hoje, a Polícia Civil tem o seu orçamento e a Polícia Militar tem o orçamento dela. Na verdade, hoje, o sucesso da Polícia Militar é o meu sucesso. Né? Porque eu, por exemplo, estou na cidade de Maricá. O sucesso da Polícia Militar vai impactar nos meus índices, né? Que eu vou apresentar, né? Para a minha sociedade, para o meu chefe, para o meu diretor. Então, eu quero mais hoje, o sucesso da Polícia Civil é o sucesso da Polícia Militar. Então, hoje, eu vejo que essa rivalidade que ainda existia, hoje você quase não vê. Né? Hoje você quase não vê. Ontem, por exemplo, eu tive uma reunião que a gente chama de reunião de nível 3, que é a reunião das delegacias da área ali, né? Com o batalhão. E a gente vê que é ali uma... Filma aí. Porra! A cadeira do café com a polícia. Caralho. Vou reclamar na Booking isso aqui. Porra, tô muito forte, ô delegado. Pega outra cadeira. Quebrou aqui mesmo. Quebrou. Aí. Caraca, cuidado com a tua aí, delegado. Pô. Porra. 75 quilos, quebrou, imagina se... Não, pega uma dessas aí. Igual não tem. Essa aí eu já vou ficar ligado, eu vou sentar meio leve assim. Vamos fazer em pé entre Essa câmera aberta é um shorts bom aí. Pena que não é câmera aberta. Pô, ia viralizar, hein? Caralho, vai. É boa essa cadeirinha aqui também. Né? Ó, já vou ficar com... Um pouco mais pra frente, bro. Mais pra frente? Aí. Caraca, maluco. Isso nunca aconteceu. Pô, se tivesse aquelas duas câmeras que a gente fazia antes, ia ter pego. Agora não pegou. Quem sabe fazer ao vivo. Mais pra frente, cara? Sério? Ia viralizar mesmo. Não, ia viralizar demais, cara. Na entrevista. Já acontece. Né? Assim que é bom, que o pessoal acha que é ruim, mas é bom que... Mas enfim, quem tava falando, eu até esqueci. Eu tava falando da relação com a Polícia Militar, né? A Polícia Militar, com a Guarda Municipal, com as outras instituições, cara. Eu sempre tentei fazer, estabelecer, assim, no interior, né? Você tem uma relação mais próxima também com o Judiciário, com o Ministério Público, né? Então, todos esses entes fazem parte desse sistema de justiça, cara, que são importantes. Então, você ter uma relação bacana, você ter uma relação integrada, pô, isso é fundamental para o trabalho, cara, fundamental, né, para o trabalho. E eu vejo que isso tem acontecido de maneira mais natural, né, de maneira mais bacana. Eu tenho grandes amigos na Polícia Militar, tenho um respeito muito grande pela instituição, né, acho que fazem um trabalho, né, pô, incrível, né, e sempre procurei trabalhar integrado, né, com a Polícia Militar, né, cada um dentro da sua atribuição, mas somos o... Pô, é ótimo, essa parceria pra cidade só vem aqui. Pra cidade, né? E é muito bacana, cara. A Polícia Militar tá na rua. Ela tá na rua, ela tem informação que ela traz pra gente, né? E a gente também municia eles de outro tipo de informação de inteligência, que na delegacia se produz muito informação de inteligência. Então essa troca de informação já é fundamental. Né, numa operação, né, operações conjuntas, a gente poder contar com a Polícia Militar. Né, então lá eu tenho a sorte também de contar com a Secretaria de Ordem Pública, que é muito atuante lá em Maricá, na cidade que eu tenho. Então consigo contar com eles, a gente tem uma integração muito bacana. Né, eles lá têm um cercamento eletrônico, a prefeitura, né? Pô, que é bacana demais e nos ajuda muito, cara, nos ajuda muito. O tempo inteiro, diariamente, a gente acessa ali o sistema de câmeras, né, que é da prefeitura ali, para poder, diariamente. Então, o pessoal está sempre na delegacia, está trabalhando integrado, né? Então, é um trabalho que... Isso que dá frutos, cara. Eu acho que nesse trabalho a vaidade tem que estar de lado sempre, né? Né, o interesse público tem que estar sempre na frente ali, né, quando você bota a vaidade, a sociedade perde sempre, né, então
Mas a percepção que eu tenho aqui no Rio de Janeiro é que quanto a isso, essa integração tem avançado demais. Show de bola. Tirando a parte de crimes com criança, enfim, teve alguma outra investigação marcante, uma prisão marcante que você conseguiu fazer? Tem algumas, né? Algumas que a gente... Sempre umas especiais, assim, pelo menos tem na sempre minha umas carreira, especiais. Eu lembro de uma, né? Que eu nem presidi essa... Se quiser atender aí, não? Não. Eu nem presidi essa investigação na época, mas fazia parte da equipe. O delegado titular foi um grande delegado titular que eu tive, que aprendi muito com ele e com a equipe dele, que era o Dr. Hilton Alonso, que hoje está na 19, o chefe da equipe dele é o Fabinho, né? São amigos até hoje, pessoal que eu aprendi demais, trabalhei com eles, que foi uma investigação de uma mulher que tinha sumido no dia que ela foi fazer saiu para fazer um aborto e sumiu, desapareceu, né? E encurtando aqui, na verdade, ninguém sabia a localização dessa clínica de aborto, né? Mas sabiam que ela ia fazer isso. Sabiam que ela ia fazer Família, isso. no caso. A família, né? No começo a família chegou na delegacia, omitiu até essa informação. Sim. Né? E na época foi um caso de muita repercussão. E aí botaram um capuz nela e nem ela sabia onde era a localização. Ela teve um problema na hora do procedimento, teve um sangramento e simplesmente mataram ela e subiram com o corpo, né? Então em Campo Grande era uma área dominada pela milícia na época, a milícia estava envolvida com isso, né? Ela que matou, que sumiu com o corpo, né? Então foi uma investigação muito bacana. Teve outra também que a gente fez. Teve complicação e aí para não, sei lá, para eles não serem descobertos, acharam que seria melhor. Vamos matar e sumir com o corpo. Matar e sumir com o corpo. E ela simplesmente desapareceu, né? E então, não vão descobrir o nosso esquema aqui de aborto. Mas... exatamente, né? Acho que foi essa. Foi exatamente isso, né? Teve uma outra que me impactou demais também, cara. Essa me impactou demais também, que foi um pai que matou uma filha. A filha não era criança, a filha era uma adulta, né? Era uma enfermeira. Esse pai tinha sido, quando a gente fala assim, o ser humano sempre surpreende a gente pela crueldade muitas vezes, né, cara? Porque eu que sou pai, eu não consigo conceber essa ideia, né? Eu morro pelo meu filho hoje, né? Acho que a grande maioria dos pais pensam assim. Então quando você vê assim, e esse cara, ele foi muito interessante. Esse cara, interessante, foi cruel, foi terrível, né? Mas a investigação foi interessante. Esse cara, ele já tinha sido posto para fora de casa por medida protetiva porque batia na mãe. E foi posto para fora de casa e ele procurou a filha para poder morar com a filha. Ele nunca teve uma boa relação com a filha. Mas a filha abrigou ele. A filha abrigou ele. Ele ganhava ali na época uma aposentadoria que era em torno de R$2.000, o que dava para ele viver, né? Isso já faz alguns anos, deve corresponder hoje a 3 e pouco. Dava para ele alugar alguma coisa, mas quando ele foi morar com a filha, ele falou para a filha: olha, eu não vou alugar nada. Você tem aqui uma laje e eu vou construir na tua casa. E a filha tinha dois filhos, netos deles, né? Um garoto esperto pra caramba, que devia ter uns 7 anos na época, e uma menina de um ano e pouco. E a filha não queria o pai ali. O pai era um cara violento, o pai era um cara que nunca teve uma boa relação. Falou: não, pai, eu deixei você morar aqui enquanto que você não arruma alguma coisa. Mas essa casa é minha, que eu vivo com meus filhos. Eu não quero que você morando aqui. Não, ele falava: não, eu não vou procurar nada porque minha filha tem uma laje e eu vou morar aqui. E ele começou ali e isso começou a causar uma treta entre eles, né? A filha falou: ó, enquanto você precisar, eu te dou abrigo, mas você tem a sua aposentadoria e você pode sair daqui da minha casa. E ele tinha uma namorada. E aí ele vivia, na verdade, essa casa era uma casa de 2 quartos, né? Ela vivia num quarto, os filhos viviam no outro, e ele começou a dormir na sala, no sofá. E ele, para forçar a filha, a convencer a filha a construir um quarto para ele na laje, ele trazia a namorada e ele tinha relação sexual com a namorada na sala da casa da filha, com os netos ali. Então, ele começava a ter relação ali, a filha tinha que se trancar com os filhos dentro do quarto, porque o pai estava tendo relação sexual ali na frente das crianças.
E num determinado momento, num determinado dia, 3 horas da manhã, essa menina era enfermeira, ela faz um áudio para ela mesma, um desabafo, né? Ela fala assim, olha só, são 3 horas da manhã, eu acordo às 6 para ir para o hospital e meu filho acabou de entrar no meu quarto aqui agora porque acordou com um barulho que meu pai está fazendo com a namorada dele na sala, porque está transando com a namorada dele na sala, e ele veio se queixar comigo, eu vou ter que levantar agora para me estressar com meu pai, porque meu filho não consegue dormir. E ela vai lá chamar a atenção do pai, e o pai e a namorada matam ela a paulada, né? A paulada, eu vi o corpo, né, no ML, a cabeça dela era uma massa, né, cara? O filho de 7 anos que viu tudo, o filho narra que o pai pulava em cima da cabeça da filha, assim, a cabeça da filha já com uma barra de ferro. Eles matam a filha, né, de uma forma bastante cruel na frente do garoto. Eu tenho convicção que ele ia matar o garoto também. O garoto foi esperto pra caramba, o garoto pegou o celular da mãe e correu. O avô, não vou nem chamar de avô, né, cara, porque não cabe, cara, o cara não tem direito a ostentar um título de avô, né, por mais que seja avô biológico, o criminoso, né, o assassino, tenta ali pegar o garoto foi tão esperto, cara, 7 anos de idade, ele pulou pra casa do vizinho, e aí, isso 3 horas da manhã, e aí o criminoso não consegue pegar ele, e o cara pega e foge com a namorada. E na época eu recebi uma ligação do delegado titular no dia seguinte falando, Bárcia, não vem pra delegacia não, vai pra justiça, por quê? Porque a gente pediu já algumas cautelares, interceptação telefônica e as herbes, né? E as herbes da antena do celular. Só que as herbes deram um problema no ofício da justiça. Então chegou a interceptação e não chegou as herbes juntos. Deu um problema, ele não vem pra cá não, vai pra justiça porque o ofício veio errado, vai ter que pedir para eles expedirem um novo. Nisso o cara tentou despistar, né, a polícia, quase conseguiu, ele na interceptação telefônica, ele dizia que estava chegando em Minas, realmente ele tinha família em Minas, e uma equipe da polícia, o delegado assistente, o Dr. Gustavo, um grande amigo, com uma equipe de policiais, já estava numa viatura indo para Minas, já tinham pesquisado ali possível local que ele... Local, porque ele tinha família lá em Minas, Sim. E ele falava, tô passando na estrada tal, não, abasteci no posto tal. Então, só que na verdade, quando chegou a localização, ele não estava em Minas, ele estava em Vigário Geral, né? Que é dava no Jardim América, na verdade. A antena batia no Jardim América, Vigário Geral, uma localidade dentro do Jardim América. Então a gente viu que na verdade ele estava ali tentando ludibriar e saiu umas equipes para tentar localizar ele, né? Ali em Vigário Geral em Jardim América tem uns motéis, a gente acreditava até que ele estava num motel daquele. E Jardim América dá acesso a algumas estradas, inclusive para Minas, então a gente achava até que ele estava no motel daquele, a nossa tese é que ele estava no motel daquele esperando ver qual é, para poder justamente fugir, se ele visse ali, né, tô aqui, não foi ninguém a mira, ninguém foi me procurar lá, acho que ele iria. E aí as equipes foram, acabaram não encontrando ele, foi até curioso que as equipes foram procurar ele em alguns endereços, bater até alguns motéis, acabaram impedindo um assalto, né? Teve uma tentativa de roubo, a equipe prendeu em flagrante os roubadores, né? Coisas de Rio de Janeiro. E aí trocaram tiro, prenderam lá em flagrante, mas voltaram, todo mundo voltou sem conseguir localizar o cara. E aí que eu acho que é muito bacana, cara, isso que me deixa apaixonado por investigação, pela atividade policial, o tirocínio do policial, né? E aí o policial da inteligência nossa ali conseguiu descobrir, isso eram quase 5 horas da manhã, conseguiu descobrir que um irmão dele anunciou um aluguel de uma casa em Vigário Geral, que era dentro da área da antena.
Mas Vigário Geral é um local bem perigoso aqui, né? As pessoas até devem lembrar da época, teve, há muitos anos atrás, teve a chacina de Vigário Geral e tudo mais. É um local que tem até boas casas, né? Mas que tem ali, é um local que não é fácil você operar, né? E eram 5 e pouco da manhã, estava dentro da antena, dentro do raio da antena, a gente não teve dúvida, ele está dessa casa que o irmão anunciou. Você vê que um tirocínio do policial faz toda a diferença, né? Que é o policial da inteligência conseguiu pesquisar esse anúncio. Pô, olha como é que é, isso é bonito, né? E aí nós fomos, e aí eu lembro que o Fabinho, que era o policial-chefe das investigações, olhou pra mim assim, eu falei, vamos, Fabinho. Ele falou, pô, o que eu queria ouvir. E aí ele ligou para um outro policial, fomos nós 3, né? Uma viatura descaracterizada, e a gente, era uma vila, e a Boca, né, era bem próxima a gente, assim. Eu lembro que a gente parou o carro assim, numa viatura descaracterizada, mas, pô, 3 homens num carro perto da Boca. Os vagabundos começaram a mandar umas motos passando assim, passavam, tiravam foto. Aí eu lembro que o Fabinho, na época, abordou um deles, e a gente deixou o fuzil até dentro do carro, que o Fabinho falou, se a gente sai com o fuzil aqui, é tiroteio, né? Então, saímos ali meio com a intenção de passar batido, né? É difícil, né? 5 horas da manhã, na frente de uma Boca, 3 homens dentro. E aí o Fabinho foi, eu chamo de Fabinho porque é um amigo, né? Policial Fábio Craveiro, um grande amigo aí, vai assistir o podcast com certeza. Abordou um desses motoqueiros aí e falou, ó, o negócio é o seguinte, ele é o delegado. Quando ele falou isso, eu falei, ih, caramba, ferrou. Ele é o delegado. E o seguinte, a gente veio aqui prender um cara, que esse caso ganhou a mídia, cara. A delegacia, pô, vivia cheia de policiais. A gente veio prender um pai que matou a filha, assim, 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 assim. Se a gente precisar chamar reforço e tomar a comunidade, vai tomar. Agora, a gente não precisa disso, porque a gente quer entrar e prender o cara. Aí o próprio cara falou, pô, fica tranquilo, prende aí, que não vai passar mais moto nenhuma aqui. E a gente conseguiu, né? A gente conseguiu prender o cara, ele e a namorada, né? Foram presos. Naquela mesma madrugada, eu falei, é um caso que não envolve criança, mas envolve, cara. Porque eu tive contato com esse neto, né, de 7 anos, né, cara, e esse neto falou pra mim, ele falou assim, tio, prende meu avô. Ele matou minha mãe, prende meu avô. Pô, o tempo inteiro isso ficava na cabeça, né, cara. É o que eu falo, que a vocação é você, a vocação não é você ser o mais brabo de todos, é você querer fazer justiça, cara. Né? E na polícia tem espaço para muita gente, né? A polícia tem espaço para o brabo, tem espaço para aquele cara que é meticuloso e que vai ficar na escuta telefônica ali anotando tudo, que é importantíssimo. Tem espaço para o policial da inteligência que vai pesquisar e que vai achar o cara que anunciou. Tem espaço para o cara que vai colher um bom termo. O que para mim une todos esses em torno do que se chama vocação? É esse sentimento de justiça, é o sentimento de você querer fazer o melhor, né? Então, se a polícia fosse composta só dos bravos, você não teria, né, essa parte que é fundamental. Todos eles têm que ter, para você ser bom policial, você tem que ter, se você tiver um sentimento de justiça, de você querer fazer o melhor, você vai se encontrar dentro da polícia, não tenho dúvida nenhuma, você vai se encontrar, vai ter um lugar para você lá. O que você precisa ter é isso. E aí conseguimos prender esse cara. Eu só pensava nessa criança que perdeu a mãe, que viu a mãe sendo morta de forma brutal pelo próprio avô, né? Eu nunca vou devolver a mãe para ele, nunca vou fazer ele esquecer aquilo, mas eu dei para ele, eu e a equipe, né? A Polícia Civil deu para ele um sentimento de justiça, né? Um sentimento de justiça que eu tenho certeza que foi um conforto, né? Então esse foi um caso. Quando prenderam ele ficou surpreso? Vocês acharam ele? Pô, ele ficou apavorado, cara. Apavorado? Ele ficou apavorado. Quando ele olhou assim a equipe, a gente... Eu não conseguia nem olhar. Não conseguia nem olhar pra cara dele, cara. Ele veio na viatura aqui do meu lado. Né? A única palavra que eu falei pra ele, falei, ó, só não encosta em mim, cara.
Porque eu tinha asco, nojo, né, cara? Um monstro. Falei pra ele, você é um monstro, cara. Falei, você é um monstro, né? Só não encosta em mim. E aí, porque ele tentou ainda argumentar, não, olha, eu falei, meu irmão, não se dá o trabalho não. Na delegacia você vai ter oportunidade de falar se você quiser ali. Na viatura não se dá o trabalho não, nem... É foda você interrogar um cara que comete um crime brutal desse, cara. Aí esse lado você tem que entender ali, nessa hora, né? Isso eu falo sempre pros policiais, né? Principalmente aqueles que estão começando. Nessa hora você tem que entender que ali é a tua profissão, né? Que ali você é um profissional, né? Que você não é um justiceiro e que ali você é um profissional. Então você tem que ter a frieza de colher um bom depoimento, né? E às vezes, para você colher um bom depoimento, você tem que muitas vezes mostrar até uma certa simpatia com né? Tem policial que é muito bom nisso, né, cara? Tem policial que é muito bom nisso, né, cara? O cara, ele deixa o cara à vontade e o cara fala mais, né? Porque se você maltrata o cara, se você xinga o cara, se você, né? Isso além de ser, na minha opinião, antiprofissional, né? Isso é ineficiente, cara. Porque o cara se fecha mais, ele não, né? Isso é tudo que a gente não quer que aconteça, né? Tem que tá frio para ser mais técnico, né? Conseguir... Pra você, né? E tem bons policiais que fazem isso, né, cara? Que, de certa forma, conseguem se conectar ali se conectar com aquela pessoa que está sendo ouvida ali, e o cara fala para ele coisas que não falaria para você, não falaria para o outro, falaria para o outro, mas fala para um ali. Até nessa hora é importante você saber designar quem é o policial que vai ouvir, né? Quem é um policial? Quem é uma policial que vai ouvir uma vítima de estupro? Quem é um policial que vai ouvir um homicida, né? E ali para de alguma forma, né, poder encontrar ali eles têm que encontrar ali algum tipo de conexão que vai deixar, que o cara vai sentir a vontade de falar. E muitas vezes, cara, eu não estou falando isso para prejudicar o cara na investigação, não. Às vezes é até importante pro cara, né, quando ele, né, importante para ele botar a versão dele. Aquilo às vezes quando o cara também não tem mais saída também, ele confessar, isso serve até como atenuante depois, né, melhor do que ele tentar inventar uma história ali. Então, é o nosso trabalho ali. Eu acho que o trabalho da polícia, né, ele não tem compromisso com a acusação, ele tem compromisso com a verdade. Então, qual é o trabalho da polícia? É chegar até a verdade, né? Jogar, né, o que as pessoas falam, e é verdade, é jogar a luz nas trevas, né, cara? O que ali falta ser descoberto, a gente vai descobrir, né? Então, isso é que é o trabalho da polícia. Então, bem bacana. São casos que marcam a gente, assim, que às vezes até mudam a gente, né, cara? Com certeza. 10 anos de carreira, você vira outra pessoa. Né? Eu já aprendi criminosos mais importantes, né, cara? Mas eu tô falando em casos que marcam por uma questão, às vezes, pessoal, por uma questão, né, de você ver lá, ver o corpo, de você querer fazer, né? Acho que são casos que às vezes marcam mais. Com certeza. Você, nesse tempo no Rio de Janeiro, como delegado de polícia, teve alguma situação na folga, que é a situação mais sensível, eu acho que para um policial não é nem no trabalho, é na folga onde ele está sozinho. Já teve alguma situação que viu alguma coisa ou teve que se defender? Cara, eu acho que sim. Acho que o tempo inteiro a gente tem que andar ligado, sempre, né? O tempo inteiro. Aqui no Rio de Janeiro, você entrar numa rua errada pode determinar a tua morte, né? Então, o policial aqui no Rio de Janeiro, ele não... Eu não me dou o luxo de ir num lugar que eu não conheço, cara. Né? Vamos... Aqui tem uma rua principal. Pô, o Waze tá me desviando por essa rua aqui. Eu não faço isso, né? Mas já aconteceu, né? De desviar e de você ver que, né, já aconteceu de, por exemplo, estar no engarrafamento, ser desviado do engarrafamento e você ver que você entrou numa área ali de risco, né? De que você entrou numa comunidade, de você ver um radinho, né, você ver que realmente tua vida está em risco. Eu tive um episódio que eu fui assaltado, cara. Eu ando armado, né? Mas nesse dia eu estava indo pro Maracanã. Gosto muito de futebol. Qual é o teu time? Eu sou Flamengo fanático, né? Sou fanático a Deve ponto... estar feliz agora, né? Mas 4 anos de alegria, a gente tem que ter uma épocazinha de tristeza, né? Tem que ter, senão... Mas eu sou fanático, eu viajei pro Marrocos, cara.
Foi ver a final. Eu sou contra o fanático. Não, Marrocos agora o Mundial ali que eu... o Mundial do... Sim, o Mundial. Esse agora, esse ano, né? Eu fui em todas as finais de Libertadores. Que o Flamengo saiu na... Fui com meu filho. Meu Deus, é verdade. Fui com meu filho. Esqueci disso. E aí um dia eu tava indo, na verdade eu nem ia pro Maracanã nesse dia. E aí o meu filho que queria ir. E, pô, vamos. Eu falei, filho, tá muito em cima, não deve ter mais ingresso. Eu falei, vou fazer o seguinte. E aí pro Maracanã, cara, eu falei, vamos fazer o seguinte, eu vou pegar um Uber, vou comprar o ingresso, volto, te busco e entro. E aí eu não fui armado, porque, pô, Maracanã, não tem como, eu não posso entrar armado, não tinha nem tempo de acautelar a arma. Normalmente o que eu faço? Eu até vou, né, paro o carro num shopping próximo, né, e aí não entro no Maracanã, não pode entrar no Maracanã armado. Mas nesse dia, pela pressa e tudo mais, eu falei, vamos pegar um Uber. Então foi um dia que eu tava desarmado. E entrei no Uber para comprar o ingresso. E aí quando eu saí, teve um arrastão, fecharam a rua. Eu lembro que até o ministro do Trabalho foi vítima também desse arrastão. E eu tava no carro, cara, e eu ia passar batido, cara. O cara não ia nem me notar. Porque ele foi assaltar o motorista do Uber, tinha isso o filme, eu tava no banco de trás. Mas o motorista do Uber colou a placa, cara. E ele paralisou, né? O cara pedindo o celular, pedindo dinheiro, o motorista do Uber ficou olhando pra ele assim, não tinha reação, cara. E o cara chegou a agredir ele deu uma pistolada nele. Eu falei, esse cara vai matar o cara, né? Se eu não intervir, né? Eu tava ali atrás, eu vi que ele não ia me notar. E aí eu falei, meu amigo, ele é Uber. Eu falei, cara, ele é Uber. Ele pôs o celular, eu falei, cara, ele é Uber, calma, ele tá nervoso, não sei o que. Aí o cara me notou, tomou até um susto. Aí ele falou pra mim, então dá o teu. Eu dei o meu celular. E o cara saiu. E eu tava com a minha carteira. E o cara não pediu minha carteira de dinheiro, né? Ele tava tentando levar o dinheiro do Uber. Tá sem identificação de polícia. Cara. E arma e carteira tem que andar sempre juntos, né? Isso é uma regra básica. Você tá com a arma, tem que estar com a carteira. Tá sem arma, você tá sem arma, tem que estar sem a carteira, né? E eu tô sem a carteira. Quando eu cheguei em casa, abri minha carteira, tava a minha carteira de polícia dentro. Eu na pressa, cara, é um erro que poderia ter custado a minha vida, né? Foi aquela pressa, pai, vamos no Maracanã, vamos. Então deixei aqui, vamos lá, tal. Esqueci de tirar a carteira, né, de polícia de dentro da minha carteira, porque normalmente eu ando armado, ando com a minha carteira de polícia. E na pressa esqueci, né? Você pode acontecer, né, cara? E aí o cara não me pediu minha carteira, né? Uma coisa que era óbvio que ele ia pedir, né? Então, um livramento, né, cara? Eu já falei aqui que eu tenho um anjo da guarda que não descansa, não. Então, esse foi uma situação de muito o celular já era, né? Depois a gente até pesquisou, fui correr atrás, né? Celular foi para dentro, foi para a comunidade Polins ali, né? A gente ainda tentou, junto à 20ª, fazer algumas tentativas aí, mas é muito difícil, né? Vai para dentro da comunidade, depois sumiu vale mais. Enfim, também ninguém vai botar a vida de policial em risco para ir buscar celular, né? Mas também ali tu acabou realmente ajudando o Uber ali, cara. Cara, assim, tu conseguiu manter a calma e ele ficou apavoradão ali. Pois é, cara, porque é o que a gente fala ali desse sentimento de justiça, né, cara? Com certeza eu ia passar batido, porque o cara todo com isso filme, ele abaixou a janela, o bandido nervoso, né, foi no motorista e não viu que tinha um passageiro atrás, né? Então se eu quisesse passar batido, eu passaria batido. Mas eu acho que é instinto também, né, cara, do policial ali, intervir numa situação daquela, né, cara? Você é condicionado a intervir, né? Mesmo numa situação onde, claro, eu não ia intervir né, eu tava desarmado ali, não tinha o que fazer. Mas, de certa forma, ali você vai intervir pelo cara, né, cara? Você não consegue não fazer nada, ou se omitir, né? Então, eu acabei me colocando nessa situação ali. Sim. E depois vi ali que pô,
Tava ali com a minha carteira de polícia, dentro da minha carteira, né? Eu fiquei mais nervoso depois que eu descobri que a minha carteira de polícia estava lá, né? Porque é um erro que a gente não pode cometer, cara. É um erro que a gente não pode cometer, né? Claro, somos seres humanos, cometemos, né? Mas é um erro que pode custar a tua vida, né? A gente chegou em casa nervoso mesmo, pô. Quando passou tudo, eu abri a carteira, quando eu vi que a minha carteira estava lá, eu falei, caramba, hoje poderia ter sido, né? Então é uma situação de estresse da minha folga, né? Que eu vivi, né? E que é muito ruim, né? É isso. Delegado, vamos agora para o quadro do programa chamado Tiro Rápido. O que é o Tiro Rápido? Vou falar uma palavra, vou fazer uma pergunta, vou falar uma frase, você vai responder com uma palavra ou uma frase também, que vier na cabeça. Tá bom. Jogo rápido. Beleza. Tiro rápido. Beleza? Delegado, polícia é? Polícia é uma missão, é uma instituição que é o que hoje defende, o que separa a sociedade da barbárie. Ser policial é ser? Eu sou muito feliz dentro da minha profissão, mas ser policial é, acima de tudo, uma missão. É, acima de tudo, muito mais do que uma profissão, é uma missão. Missão, boa. O que eu mais gosto da polícia é? Eu acho que é esse sentimento de fazer justiça, né? É o que eu mais gosto, né? Você tá lá presente, né? Você faz a justiça ainda com o sangue quente, né? Você tá presente no local, eu acho que isso é o mais bacana, isso é o que mais deixa a gente gratificado, né? Você poder, sensação de que você fez a diferença. O que eu menos gosto da polícia é? Muitas vezes a frustração que a polícia te causa de você trabalhar e de você ver aquele criminoso que foi preso várias vezes, né? Você vê que muitas vezes o nosso trabalho não é compreendido, né? Você vê que a sensação de que a gente está remando contra a maré, eu acho que é isso, né? Isso é o que eu menos gosto da polícia, é o que mais me desanima, é a sensação de que a gente está remando contra a maré. Um motivo para ser policial? É o que eu falei, a missão não tem um motivo, né? É esse sentimento de justiça. Se você tem isso e você for policial, você vai ser feliz. Um motivo para não ser policial? Se você não tem essa característica, né? Nem todo mundo precisa ter, né? Existem várias funções na sociedade. Se você não tem isso, não adianta você querer fazer a prova polícia para ter estabilidade ou para ter uma arma e uma carteira, aí você não vai ser feliz na polícia. Sem dúvida nenhuma, você não vai ser feliz. Policial bom é policial? É comprometido. Acho que é comprometido com a instituição e com os seus colegas, né? Com a instituição e com os seus colegas, acima de tudo. Bandido bom é bandido? Preso, né? Preso e condenado a muitos anos, né? É difícil a gente ter aqui, né? Eu não tenho essa ilusão aqui, mas seria eu acho que um bandido preso, porque um bandido preso é um exemplo existe essa questão da repercussão geral. Bacana uma criança ver que aquele criminoso da comunidade que escolheu o caminho do crime está preso, se deu mal, né? Não se deu bem, que o crime não compensou, né? Isso é importante pra caramba. Show. Delegado, qual recado você teria para dar para finalizar para quem deseja ser policial um dia, que é quase metade do meu público? Se esse é um objetivo, né? Se você tem esse sonho, é persistir, cara. A polícia é muito bacana para quem gosta, para quem tem a vocação, para quem tem esse sentimento de justiça. Se esse é o teu sonho, não importa se você... Às vezes eu tenho um seguidor meu que fala, eu já tenho 40 e poucos anos, eu posso ser policial? Claro que pode, né? Se esse é o teu sonho, esse é o teu objetivo, né? Por que você quer ser policial? Né? Se você quer ser policial porque você tem esse sentimento de querer fazer justiça, fazer diferença, persiste, meu amigo. Persiste porque essa é uma missão, né? Uma missão de muito mais do que uma profissão, é uma missão de vida. Show de bola, delegado. Obrigado demais pela presença aqui no Café com a Polícia. Um prazer. Quer deixar aí tuas redes sociais para o pessoal te acompanhar? Bacana, pode. O Instagram, que é o que eu mexo mais, né? Delegado Rafael Barça. No Facebook também tem uma página lá, acho que também é Delegado Rafael Barça. São as redes sociais que eu mais mexo. Tem o Twitter lá, mas quase não mexo. Essas são as redes sociais que eu mais movimento. Né? Show de bola. Obrigado, delegado, pela presença do Café com a Polícia. Vai lá na rede social do delegado, você que veio até aqui, manda uma mensagem para ele, acompanha ele lá. Fala que viu aqui no Café com a Polícia, beleza? E se você curtiu a entrevista, eu imagino que sim, você deixa o seu like no vídeo, se inscreva no canal e comenta aqui embaixo, vim até aqui. E já fala também o que achou da entrevista aqui nos comentários, beleza? Mais alguma coisa aí, Simon? É isso, irmão. Top. Foi mais um Café com a Polícia, pessoal. Muito obrigado pela atenção. Forte abraço, fiquem com Deus. Tchau, tchau.